E agora a gente vai falar um pouquinho sobre fermento. Existem dois grandes grupos de fermentos, os fermentos ale e os fermentos lager. Começando pelos ales, o nome científico dele é Saccharomyces cerevisiae. São chamados também de levedura de alta. Levedura de alta porque fermentam na parte de cima do fermentador. E não porque fermentam em temperaturas mais elevadas do que os fermentos lager, mas sim porque fermentam na parte de cima do fermentador. A temperatura ótima de fermentação gira de 16 a 20 graus. Quanto maior a temperatura de fermentação, mais aroma e sabor proveniente do fermento eu vou ter na minha cerveja. Existem estilos de cerveja em que eu quero mais aroma de fermento e tem estilos que eu quero menos aromas de fermento. Então isso a gente tem que consultar um pouco os estilos e saber o estilo que a gente está fazendo. E os fermentos ales, por fermentar a uma temperatura mais altas do que os lagers, eles acabam gerando mais aroma e mais sabor. Existem fermentos mais neutros, mais limpos. Existem fermentos mais frutados, fermentos mais fenólicos. E os fermentos lagers são também chamados de Saccharomyces uvarum, que é o nome científico. São também chamados de leveduras de baixa, porque fermentam na parte de baixo do fermentador e não por fermentarem em temperaturas mais baixas do que os ales. A mesma regra vale para os fermentos lager. Se eu quero uma cerveja mais limpa, eu fermento em temperaturas mais baixas. Se eu quero uma cerveja um pouco com mais sabor de fermentação, eu fermento em temperaturas mais altas. Só que tendo em mente que quanto mais baixa a temperatura de fermentação, mais tempo essa cerveja vai levar para ser fermentada. Mas tendo em mente que quanto mais baixa a temperatura de fermentação, mais tempo essa cerveja vai demorar para ser fermentada. Então tomará muito mais tempo de fermentação. A cepa Lager foi pela primeira vez isolada por Carlsberg, que foi também o fundador da cervejaria dinamarquesa. Os fermentos lagers eles são menos esterificados do que os fermentos ales. Cerveja esterificada é sinônimo de cerveja frutada, então é uma cerveja que tem um aroma e um sabor mais intenso. As leveduras lagers elas são mais propensas à criação de enxofre de acetil e acetaldeído. São substâncias não desejadas na cerveja que podem ser removidas futuramente. Quando a gente vai comprar um fermento, a gente tem o fermento seco, que ele vem num pacotinho de 10 a 11 gramas. A gente pode ter o fermento líquido. A diferença entre esses dois é que o seco, por ser seco, né, não ter a presença de água, ele vai ser um fermento que vai durar por muito mais tempo. Ele tem uma validade de até 2 anos, enquanto que os fermentos líquidos eles têm uma validade de 3 meses. A classe deles pode ser fermentos ale, lager e até fermentos sours, que são para fazer cervejas mais azedas. Eles podem ser fermentos mais limpos ou mais frutados, ou dar um caráter fenólico. Quanto à atenuação, um fermento de baixa atenuação é um fermento que digere menos açúcares. E se ele digere menos açúcares, a cerveja fica menos alcoólica e mais doce. Fermento com alta atenuação, ele consome mais açúcares, então ele deixa a cerveja mais alcoólica e menos doce. Floculação é a capacidade do fermento decantar e limpar a cerveja. Floculação baixa
são os fermentos de cerveja de trigo e cerveja belga, por exemplo, que deixam a cerveja mais turva. O fermento de alta floculação ele decanta muito mais rápido. Como que eu armazeno o fermento? Até o fermento seco também tem um pouco de água. Se a água congelar, ela forma esses cristais que acabam furando a parede do fermento e acabam matando as células. Jamais ultrapassar 40 graus, porque senão o fermento ele vai coagular. Conservar o mais próximo possível de zero sem congelar. Falando um pouquinho de adjuntos. Adjuntos é tudo que provê açúcar fermentável para a cerveja. Então são cereais, extrato de malte e os demais açúcares. Raimaltose é um açúcar de milho, por exemplo. Então é tudo que provém açúcar para dar mais álcool e para dar mais corpo na cerveja. Especiarias têm a mesma função que o lúpulo tem, que é dar um tempero na cerveja. Se encontra hoje muito semente de coentro e casca de laranja